SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Olá! Encerramos esta semana com uma boa notícia. Finalmente, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou no início desta semana. Aqui em Santa Maria, as doses de Coronavac chegaram na terça-feira e os primeiros profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença já estão sendo imunizados, bem como os idosos dos lares de longa permanência. Eu converso mais sobre a operacionalização da vacinação e o plano do Ministério da Saúde com o secretário de Saúde de Santa Maria, o Guilherme Ribas. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu agradeço o convite, Janine. Eu acho que assim o objetivo é trazer informação clara para a população de Santa Maria e região, porque muitas pessoas olham o programa. Eu acho muito importante esse diálogo. Importante é o diálogo, até porque as informações vão se atualizando dia a dia. Então, muitas vezes eu trago uma informação agora, daqui a uns dias já tem outra informação, mas nós temos que ter organização e passar uma informação clara para a população. E acima de tudo, não é, secretário, é passar uma informação através de fontes confiáveis e nada melhor do que a Secretaria de Saúde do município para informar a nossa população. Bom, os primeiros a se vacinar, então, já receberam as doses de vacina, né, os profissionais, bravos profissionais da área da saúde atuando na linha de frente e os idosos dos lares de permanência. Quais serão os próximos grupos, uma previsão de datas para essas vacinações, porque a população já está ansiosa querendo saber em qual lugar na fila se encontra, não é mesmo? O município, no domingo, foi aprovado pela Anvisa, né, o uso emergencial das doses relacionada à Coronavac e à de Oxford. Mas o que nós conseguimos nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde liberou as 6 milhões de doses da Coronavac, que imunizam 13 milhões de habitantes, que são 2 doses. Uma dose tu toma num dia X, de 14 a 28 dias tu toma a segunda dose. Para o município de Santa Maria, nós estamos muito felizes porque nós fizemos um planejamento estratégico, sabendo que poderia vir 1.000 doses, poderia vir 2.000 doses, poderia vir as 4.200 que vieram, né? Ou poderia vir um pouquinho a mais se tivesse as de Oxford. Veio as 4.200 doses. No momento que chegou as doses, na terça-feira, às 5 da tarde, na base aérea, nós já tínhamos um diálogo com a 4ª CRS, que ela centraliza nas coordenadorias os imunobiológicos e dispensam para os municípios consequentemente. Nós conseguimos com brevidade a liberação dessas doses e no nosso setor de imunizações, que está muito bem organizado, nós já começamos a fazer as organizações do público-alvo, dos grupos prioritários primeiramente, que seriam os trabalhadores de saúde, 34% dos trabalhadores de saúde nesse momento, 100% das ILPI, que é instituições de longa permanência, os idosos dessas instituições, 100% dos indivíduos com deficiência que estão em instituições também, e também seria esse público-alvo. Com isso, as 4.200, nós fizemos um ato simbólico com agradecimento pela Central do Covid, que nós possuímos trabalhadores de saúde lá que estão expostos diariamente, de segunda a sábado, e eles têm os coletadores, têm os administrativos, tem a higienização, tem o médico epidemiologista, o Dr. Lobato, tem a secretária adjunta que está presente lá também, sempre administrando aquele local. Então nós, uma forma simbólica, um centro que nós criamos lá em março, 10 meses atrás, nós fizemos na terça-feira um ato vacinando, começando a vacinação da parte do Covid naquele local. E, consequentemente, na quarta-feira já fizemos as primeiras distribuições. Quarta-feira, quinta-feira, e chegamos hoje a mais de 40 serviços contemplados. Sendo desses 40 serviços, 22 ILPIs, mais de 15 instituições de saúde e
os indígenas também, que é uma população que está nos grupos prioritários, os indígenas aldeados, que já foram imunizados no dia de ontem, já na quinta-feira. Então, eu acho bem importante, porque se nós não tivéssemos um planejamento estratégico, em 48 horas nós já tínhamos dispensado mais de 2.100 doses. Em 72 horas, mais de 3.000 doses. Hoje deveremos fechar o dia faltando mais ou menos 500 doses para essas 4.200, que nós vamos ter uma nova estratégia. Por quê? Por que uma nova estratégia? Porque nós tínhamos os grupos prioritários de trabalhadores de saúde, 34%. Santa Maria, sendo uma cidade polo de saúde, tem muito mais do que 3.000 e poucas doses para os profissionais. Os trabalhadores, né? Tem mais de 10.000 trabalhadores de saúde. Então, nós precisamos criar estratégicas de áreas críticas Covid, semicríticas, áreas essenciais e, consequentemente, as áreas que nós podemos contemplar nessa primeira fase. Precisamos reforçar, Janine, assim, que essas primeiras doses já estão garantidas a segunda dose. Essas outras 4.200. Por que ficou em Porto Alegre, no SEVES de Porto Alegre? Por causa os 497 municípios do Rio Grande do Sul não têm todos a mesma estrutura. Nós possuímos câmaras frias com transformadores de 48 horas, nós possuímos mais câmaras frias para, se chegar um quantitativo muito elevado, nós passar, entendeu, o quantitativo para outros locais. Então, assim, alguns municípios não possuem toda essa estrutura e, para garantir a segurança das doses e que elas tenham eficácia para todos a população do Rio Grande do Sul, foi feita essa estratégia, que eu acho que foi uma estratégia que foi feita de uma hora para outra, porque tu tem que ter vários planos, mas eu acho que foi de êxito desde quando foi aprovado, para tu ver. Foi aprovado terça-feira, os municípios, segunda-feira no Rio Grande do Sul, a quase meia-noite já estavam vacinando os primeiros, né, no Hospital de Clínica. Na terça-feira, 19, Santa Maria já tinha começado a imunização. Então, isso é planejamento, isso é organização, ações e estratégias que foram, desde dezembro, conversados com a gestão municipal, com o prefeito, com todo o apoio da prefeitura, das outras secretarias e do prefeito municipal, até porque no dia da chegada das vacinas, várias secretarias apoiaram. Então, acho que foi muito essencial e eu acho que nós estamos no caminho certo, começando a imunização da população de Santa Maria. Esse planejamento todo, essa eficácia toda, né, foi revertida, a gente conseguiu ver na agilidade, né, da vacinação se dando no município, não só em Santa Maria, mas também em outros municípios do estado. Secretário, tem alguma previsão de repasse dessas novas doses? A segunda fase dessas primeiras doses, que tem a primeira e segunda fase, né? Essas outras 4.200 deve vir daqui a uns 10 dias, essas doses, para conseguir fechar o ciclo vacinal dessas primeiras 4.200 pessoas. O outro quantitativo que já estava adquirido pelo Ministério da Saúde, eu preciso ainda esperar algumas informações oficiais. Por quê? Quando tem informações oficiais, o Ministério da Saúde passa para a Secretaria Estadual e a Secretaria Estadual passa para o município dizendo: se organizem, porque vai vir tantas doses para o Brasil, vamos dizer, as 2.000 de Oxford, se quando chegar, e o quantitativo vai ser dividido por estados no formato X. Sim. E com isso, os municípios começam a se organizar. Então, ainda eu preciso um pouquinho, espero que nos próximos dias tenha essa confirmação, para nós começar a se organizar, a continuar vacinando os grupos prioritários da primeira fase, que seriam quem mais? O resto dos trabalhadores de saúde, os idosos acima de 75 anos e os idosos acamados que estão em casa acamados, então assim, acima de 60 anos. Então assim, tudo isso nós precisamos esperar algumas informações oficiais e ter muita agilidade. Porque quando recebe a informação, 2 dias, no máximo 48 horas, às 72 horas, as doses já chegam nos municípios. E eu acho que isso aí está sendo muito ágil. Por quê? Porque nós precisamos uma vacina
que eu acho que é essencial nesse momento, que nós já estamos há mais de 10 meses numa pandemia, e está sendo ágil a forma de distribuição das doses que nós possuímos. Não é ainda todo o quantitativo que nós precisávamos, não é, mas nós gradativamente estamos aumentando esse quantitativo. Bom, quando o senhor falava anteriormente em uso emergencial, o que isso significa para a população entender todo o trâmite, né, que levou a vacinação a ser iniciada no Brasil? As vacinas, elas têm todo um estudo por trás. Um estudo de eficácia, um estudo com um público-alvo, um estudo que vai verificando quais os grupos prioritários, eles vão testando. Tem vacinas que levam de 4 a 5 anos até elas ser efetivadas e colocado no quadro vacinal. Esse uso emergencial é devido a todo vamos dizer, a pandemia que se criou e todo o momento que nós possuímos, e ela tem a qualidade um pouquinho, o uso emergencial, porque ela precisa entrar em circulação o mais rápido possível, mas não podemos, nós precisamos reforçar uma coisa. Ela está foi aprovada no domingo pela Anvisa, mas ela tem várias, né? as duas, a Coronavac e a de Oxford, mas ela tem vamos dizer, critérios estabelecidos e metas que elas têm que cumprir até finalizar e passar essa etapa. Então, as pesquisas continuam. As pesquisas continuam. Eles fizeram vários. Estamos aprovando, mas precisamos uma contrapartida XYZ, que é dados que eles têm que demonstrar para ter a finalização de ser emergencial, tendo a efetividade final. Mas eu acho assim, que se a Anvisa aprovou, é porque ela tem toda a eficácia possível. Eficácia e segurança. E segurança, as duas coisas. Isso aí. E eu acho que a população tem que acreditar. Porque se a Anvisa, que tem todo o respeito mundial, ela não ia colocar um imunizante que deixasse alguma dúvida para a população brasileira. Mas não é obrigatória. Mas nós precisamos convencer a população que é algo que vai dar segurança primeiramente para os trabalhadores, para os idosos, e depois nós vamos avançando para a população em geral. Secretário, a respeito da eficácia da vacina, é algo que muito se questiona, existem muitas informações desencontradas a respeito, sobretudo a respeito da eficácia da Coronavac, né? Se fala nesse 50%, o que isso significa? O 50% diz a questão de casos leves, porque casos internados era 100%. Então, assim, são dados que a partir dos estudos eles não conseguiram avançar com, vamos dizer, milhares de todos os grupos prioritários. Eles fizeram um estudo que eles precisaram fazer, eles criaram uma vacina, vamos dar um exemplo, em menos de 10 meses, porque começaram a estudar, não foi em março, eles começaram a estudar abril, maio, para começar a achar algo que conseguisse essa parte pandêmica se transformar em outro, assim, nós conseguimos estancar. Então, assim, a eficácia eu acho muito importante, porque o 50% mostra que quem está com quadro leve já tem 50% de eficácia. Quanto mais o grau que são casos mais leves, quanto mais de gravidade, mais eficácias possui. Então, eu acho bem importante. E eu estava vendo um estudo também, que da primeira à segunda dose a eficácia ainda é maior, entendeu? Então, isso aí deu 50%, eu não me pego muito nos dados, e sim que é como nós conversamos, é a eficácia e a segurança, que se foi aprovado pela Anvisa, para mim é extremamente relevante nesse momento. São dados também, né? Eficácia de não contrair ou de contrair com sintomas muito leves, que não necessitem de hospitalização, que não necessitem de intubação, que não levem a óbito, né? Tem toda uma gama de estudos acerca dessa e até quanto mais sintomas leves, mais difícil tu transmitir, porque o quadro viral no corpo é muito menor. Então, quanto mais sintomático, mais a transmissão está presente no corpo da pessoa. Então, eu acho que é extremamente relevante agora. Para mim, é elevado, e com os estudos e com nós imunizando a população, esses dados vão aumentar certamente. Então, o Brasil já comprou, então, 6 milhões de doses de vacina, né, que é a produção nacional.
O Butantan deve produzir mais 46 milhões de doses até abril. A gente espera a chegada das 2 milhões de doses de Oxford. E a Fiocruz deve produzir 100 milhões de doses até o fim do primeiro semestre desse ano. A gente deve ter, pelo menos até junho, julho, um período de vacinação longo aí pela frente, né? Nós devemos ter um período de 16 meses de vacinação, porque os primeiros 4 meses... Um ano e meio, porque o Plano Nacional que foi lançado em dezembro, ele diz 4 meses para os grupos prioritários e 12 meses para a população em geral. Então, assim, é bem importante reforçar que vamos começar em janeiro, como nós começamos, vamos terminar lá em maio, maio, junho, os grupos prioritários, dependendo da matéria-prima, se for liberado pela China, pela Índia, para eles conseguirem produzir aqui no Brasil, né? Que isso é muito importante que seja liberado. E posterior a isso, nós vamos conseguir com ações na população em geral, conseguindo imunizar a população e dar mais segurança, mas sempre cuidando, Janine. Não podemos parar com os cuidados que nós sempre tivemos. A utilização de máscara, a diminuição das aglomerações e o cuidado com o próximo. Porque quando está utilizando máscara, tu não está protegendo somente a si, está protegendo o próximo. Então, precisamos cuidar. Eu acho que essa pandemia veio para nós trabalhar mais no coletivo e não somente no individual. Bom, dúvidas bem pontuais para encerrarmos a entrevista, secretário. Precisa de carteira de vacinação? A carteira de vacinação é um controle, tá? Mas o município se organizou e fez uma carteirinha de vacinação para tu conseguir grampear na sua carteira que tu tem geral, porque lá não tinha dizendo, tinha outros, então nós fizemos uma carteirinha específica, primeira dose, segunda dose, para ter o controle com o símbolozinho da prefeitura, mostrando a organização e o planejamento. Então, precisa ter a carteirinha e precisa levar o CPF e o CPF primeiramente, porque ele puxa todos os dados do paciente e o CPF seria como a tua identificação necessária para se vacinar. Precisa fazer cadastro? O cadastro que é feito é sempre ter o cadastro atualizado. O cadastro do cartão SUS, o cadastro da Receita Federal, que quando tu puxa o CPF já puxa o teu nome, todo o detalhamento de onde tu mora, a tua idade, teus familiares, isso é extremamente necessário. Não existe nenhum outro tipo de cadastro para ser feito, então? Mas assim, cartão SUS, essencial, mas com o CPF trazendo junto, porque é o que puxa no Sistema Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Alguém não pode fazer a vacina? Tem até o momento, as gestantes puérperas, eles têm uma restrição na questão da vacinação. Então veio nessa primeira nota técnica, mas a nota técnica toda hora está se atualizando. Então esse grupo está, nesse momento, não está incluído, né? E muitas vezes ali, indígenas acima de 18 anos. Abaixo de 18 anos, eles também estão fazendo algumas restrições, mas nunca nós podemos dizer assim, não serão contemplados crianças e adolescentes? Ainda não sabemos, porque isso é muito dinâmico, como o nosso dia a dia na pandemia é muito dinâmico, todo momento tem informação nova, nós temos que se adequando e atualizando as informações para a população. Existem pelo menos 2 vacinas aprovadas nesse uso emergencial. O cidadão pode escolher qual vacina fazer? Não é escolha, e sim o que vem disponibilizado para o município. O município tem uma parceria, vamos dizer, tripartite, o Ministério da Saúde ele está adquirindo, está repassando para os estados, o estado tem que fazer a logística para os municípios, né, para as coordenadorias e fornecer o insumo também, que é a agulha e a questão da seringa. E os municípios têm que vacinar com as doses que vêm pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde, que não tem custo nenhum, isso aí precisa deixar reforçado. Toda pessoa que está se vacinando pela Prefeitura Municipal de Santa Maria ou as doses que vieram pela Prefeitura são totalmente grátis, no sentido de não tem custo nenhum, porque é pelo SUS. Então, as doses que vão vindo, veio do Butantan. Nós olhamos a bula dela, 2 doses,
intervalo de 2 a 4 semanas para a segunda dose, tem algumas contraindicações, tudo isso é reforçado e nós fizemos a nossa parte, que é imunizar a população. Se vir outra, nós vamos trazer, mas não tem a questão da escolha. Os lotes vêm e nós executamos. Nessas 2 a 4 semanas, a pessoa vai ser chamada pela secretaria ou ela volta espontaneamente até o local de vacinação? No local que você vacinou primeiramente. Então, como nós tivemos a corresponsabilização dos serviços de saúde, dos parceiros, né? Então, eles vão se vacinar no próprio local que você vacinaram a primeira vez. A partir da primeira listagem. Por quê? Porque todos que retiraram vacina tinham um termo de responsabilidade que eles estavam retirando para aquele público-alvo. Na segunda dose que ele vai se vacinar aquela pessoa com a carteirinha, ele vai no mesmo local que retirou a primeira vez. Perfeito. Existe uma central de orientações, né, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, para quem está aguardando a sua vez na fila da vacinação. É uma parceria com uma FISMA, que é uma instituição de ensino em saúde, uma parceria muito bem realizada. Por quê? Porque ele faz as orientações para os idosos, para a população em geral e tira dúvidas. Antes de se deslocar até a unidade de saúde, tu liga para um telefone, tem um chat, tem um WhatsApp que das 8 às 18, de segunda a sexta, ele traz as informações para todo cidadão, porque não é somente o idoso que está esperando, todos podem tirar dúvida, até trabalhadores de saúde. Com certeza. Guilherme, eu agradeço desde já a tua disponibilidade em vir ao Santa Maria Agora, em vir à TV Santa Maria, para trazer tantos esclarecimentos para a população do nosso município e te deixo à disposição para falar, enfim, com quem nos assiste nesse momento. Eu quero agradecer a população de Santa Maria por acreditar na Prefeitura Municipal de Santa Maria da organização que está sendo feita. A população está entendendo. Eu acho que na terça-feira, quando chegou as doses, as pessoas estão assim, é uma esperança que logo ali na frente nós vamos ter, vamos dizer, momentos melhores. Nós estamos passando há 10 meses numa pandemia, né? Então é uma esperança, primeiramente para o trabalhador, para o idoso, para o indígena, e lá na frente nós vamos passando para outros grupos prioritários. Mas acredite, nós estamos muito bem organizados e o nosso objetivo é vacinar a população com segurança e agilidade. Finalizando agora, seu sentimento, secretário, em relação a esse momento de vacinação? Meu sentimento é vamos dizer, é uma realização que está dando tudo certo. Por quê? Porque o planejamento faz 60 dias que nós já estamos sem saber qual a dose que ia vir, qual a vacina, sem saber o quantitativo e sem saber quando chegaria. Então nós fizemos uma organização e é um sentimento assim, de realizado, porque eu tenho uma realização porque todos os trabalhadores de saúde da Secretaria e os parceiros, privado e público, estão trabalhando por um objetivo só, que é se imunizar e proteger a população de Santa Maria. Muito obrigada mais uma vez, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado e continue confiando, porque a população de Santa Maria merece sempre a maior atenção possível. Certo. E muito obrigada a você que assistiu mais uma edição do Santa Maria Agora. Continue acompanhando toda a programação da TV Santa Maria. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.